Sejam todos bem-vindos a mais um Evangelho no Lar. Agradecemos a presença e iniciamos com a leitura do livro Agenda Cristã. Mais além. Agenda Cristã. Não basta que sua boca esteja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. É importante que suas mãos se mostrem limpas. É essencial, no entanto, verificar o que fazem. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Excelente visão é qualidade louvável. Todavia é interessante notar como você está vendo a vida. Possuir saúde física é reter valioso dom, mas é necessário considerar o que faz você do corpo sadio. Raciocínio claro é virtude. Entretanto, é imperioso observar em que zona mental está você raciocinando. Bela imaginação é trazer consigo um maravilhoso castelo. Convém reparar, porém, com que imagens você povoa o seu palácio interior. Grande emotividade é característico da riqueza íntima. Contudo, é preciso saber como gasta você as emoções. Possibilidades de produzir intensamente são recursos preciosos. No entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Capacidade de prosseguir vida fora, lepidamente, é uma bênção. Não se esqueça, todavia, da direção que seus pés vão tomando através dos caminhos. Rubens, você pode fazer a nossa prece inicial? Não, fé. Nosso Pai, na terra e no céu, sagrado é teu nome. Seja feita a tua vontade conosco como no espaço. Dai-nos o teu pão suficiente para o dia. Em tua compaixão, perdoai-nos e alargai-nos nossos corações para que perdoemos uns aos outros. Guia-nos para ti, Senhor, e dá-nos tuas mãos em nossas trevas, pois teu é o reino e em ti estão nosso poder e realização. Amém. Rogamos ao Senhor Deus Todo-Poderoso enviar-nos bons espíritos para nos assistirem, afastar aqueles que possam induzir-nos ao erro e dar-nos a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. Afastai também os espíritos malfazejos, encarnados ou desencarnados, que poderiam tentar lançar a desunião entre nós e com isso desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se alguns procurarem penetrar nesse recinto, fazei que não encontrem acesso em nossos corações. Bons espíritos, que vos dignais em instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, afastai-nos de todo pensamento de orgulho, de inveja e ciúmes, inspira-nos a indulgência e a benevolência para com os nossos semelhantes presentes ou ausentes, amigos ou inimigos. Fazei, enfim, que pelos sentimentos que nos animarem, possamos reconhecer a vossa salutar influência. Dai aos médiuns que encarregardes de nos transmitir os vossos ensinamentos, a consciência da santidade do mandato que lhes é confiado e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com o fervor e o recolhimento necessários. Se estiver entre nós pessoas que foram atraídas por outros sentimentos que não o do bem, abre os seus olhos à luz, Senhor, e perdoai-as, como nós as perdoamos se vieram com intenções malfazejas. Pedimos especialmente aos espíritos de luz, aos nossos guias espirituais, para nos assistirem e velarem por nós neste ato, assim seja. Que assim seja. Rosângela, Roseli, que vamos ler qual o tema? Rosinha? Oi, escolheu não, Zaninho? Eu tô aqui com o Evangelho, página 43. O Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, devolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido.
e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da doutrina. Quanto às leis de Moisés propriamente ditas, elas, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-la passar do que as reduzindo a uma única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo, acrescentando: aí estão a lei toda e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido, até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse um cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, com todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou ao menos de um único povo? Sendo filhos de Deus todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objeto da mesma solicitude. O papel de Jesus não foi de simples legislador moralista, tendo por exclusividade autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha de natureza excepcional do seu espírito e de sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que esse reino conduz, os meios deles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, limitando-se a respeito a muitos pontos, a lançar o germe de verdades que, segundo ele próprio declarou, ainda não podiam ser compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos, para ser apreendido o sentido oculto de algumas palavras suas. Mister se fazia que novas ideias e novos conhecimentos lhe trouxessem a chave indispensável, ideias que, porém, não podiam surgir antes que o espírito humano houvesse alcançado um certo grau de madureza. A ciência tinha de contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de tais ideias. Importava, pois, dar à ciência tempo para progredir. Comentários? Não. O Espiritismo. O Espiritismo é a ciência nova, que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corpóreo. Ele nos mostra não mais como coisa sobrenatural, porém, ao contrário, como uma das forças vivas e sem cessar atuantes na natureza, como a fonte de uma imensidade de fenômenos até hoje incompreendidos, e por isso relegados para o domínio do fantástico e do maravilhoso. É a essas relações que o Cristo alude em muitas circunstâncias, e daí vem que muito do que ele disse permaneceu ininteligível, falsamente interpretado. O Espiritismo é a chave com auxílio do qual tudo se explica de modo fácil.
A lei do Antigo Testamento teve em Moisés a sua personificação. A do Novo Testamento tem-na no Cristo. O Espiritismo é a terceira revelação da lei de Deus, mas não tem a personificá-la nenhuma individualidade, porque é fruto do ensino dado não por um homem, e sim pelos Espíritos, que são as vozes do céu, em todos os pontos da terra, com o concurso de uma multidão inumerável de intermediários. É, de certa maneira, um ser coletivo, formado pelo conjunto dos seres do mundo espiritual, cada um dos quais traz o tributo de suas luzes ao homem para lhes tornar conhecido esse mundo e a sorte que os espera. Interessante que, né, a única forma, né, do espiritismo ser realmente verdadeiro, representar, né, as vozes do céu, representar a terceira revelação de Deus enviada pelo próprio Cristo, seria que a mesma comunicação fosse obtida por médiums diferenciados em lugares distantes, né? E daí Kardec ia recebendo essas cartas, e à medida que essas cartas iam se confirmando, né, de diferentes lugares, ele ia sistematizando, né, o conhecimento de todas as obras, né? Foi assim que Kardec conseguiu fazer a codificação espírita, né? Porque como nós acreditaríamos, né? Nós sabemos que todos os médiums têm um certo grau de falibilidade, ainda mais naquela época, né? Mais de 160 anos. Então não haveria, né, confiança naquilo que, se um médium, né, ditasse todas as 5 obras, né? Porque agora os tempos são outros, né? Chico psicografou mais de 400 livros, né? Mas são tempos diferentes, né? Quando o espiritismo ainda era embrionário, né? Precisava haver um sistema para que pudessem ser confirmadas essas mensagens. Comentários? Imagino, Fred, a dificuldade que Kardec teve, né, para encontrar esses médiums realmente devotados, né, à causa do Cristo, naqueles tempos difíceis também, né? Ele era um educador respeitado em Paris, né, na França, e teve que usar um codinome, né, para trabalhar na codificação espírita. Então, quando você falava, eu lembro, sobre essas questões todas que envolvem a mediunidade, né, nós temos que entender que a pessoa que vem imbuída dessa missão de mediunidade, ela passa por sofrimentos terríveis aqui na Terra, né? Porque ela, quando ele cede seu corpo para uma manifestação de um espírito, né? Algo desse espírito permanece nele se ele não tiver cuidado, né? Não se blindar, né? Antes do seu trabalho missionário. Então, é de crucial importância, né, que as correntes dentro dos centros espíritas ou nos lares, e nas nossas reuniões, nós estejamos bem concentrados, evitarmos pensamentos negativos, né, concupiscentes, etc. e tal, para que essa corrente se mantenha firme, forte, né? Porque quando estivermos lá no mundo espiritual, né, nós tenhamos aí uma boa recepção, não, Fred? É o que nós todos esperamos, né, meu irmão? Leandro? Boa noite. Eu queria contribuir, né, que no início do texto,
né, aquela primeira parte que você leu, você fala do que, como a gente tem que, uma conduta, né, de moral, de atuação, né? É interessante que o que acontece, né? Vamos falar aí do Hermes Trismegisto, né? Que é o Hermes Trismegisto. As leis herméticas, né? 7 leis herméticas, né? Jesus, ele foi iniciado nesse conhecimento, né? Das leis herméticas, né? Esse Hermes, ele é conhecido da forma, pelos gregos, né? Como Hermes, mas é o Tote que é do Egito, né? E o meu pai até mesmo tem um livro aí que fala que Jesus foi iniciado no rito da Grande Pirâmide, né? Então todas as religiões atuais e mortas, né? Elas possuem conhecimentos vindos do Hermes aí, do Tote. Ele seria um deus, né? Do Egito, que viveu aqui na Terra, né? Segundo a mitologia grega. E ele é o deus da religião, ele escreveu o livro dos mortos. Toda essa sabedoria antiga vem dessas 7 leis herméticas, né? O Hermes, que aí os gregos, quando conheceram Tote, falaram é o Hermes dos gregos, né? Então é o mesmo deus, vamos dizer assim. E é o mesmo conhecimento. E aí nós temos lei de causa e efeito, que é as leis herméticas, né? A lei de dualidade, que a gente tem do yin e yang, masculino e feminino. Tudo isso vem lá de trás, né? Tem até uma frase, né, que é conheça a verdade vos libertará. Então, Jesus, ele utiliza isso, né? Então, quando ele surge, né, lá na época do Império Romano, então essa lei hermética vem mais de 3.000 anos atrás, né? Então aí vem Moisés, como você comentou, que nós tivemos as leis mosaicas, né, que ela segue aquele olho por olho, dente por dente, né, que é o Talião, lei de Talião, que Moisés absorveu da Babilônia, que também tinha um conhecimento, uma influência, né, do Antigo Egito. E aí vem Jesus com aquela nova leitura de amar o próximo, né, a outra face. Então, a gente tem que puxar esse conhecimento, resgatar lá de trás, né, essas origens. E tem um livro dos 3 iniciados, né? Então, a gente faz até um paralelo aí também com o próprio Matrix, né? Que tem o Neo. O Neo, ele vem de Neófitos, que seria um aprendiz, né? E aí, quando você tem o Hermes seria o grão-mestre, o mestre dos mestres, né? Ele tem todo aquele conhecimento. Ele foi um gênio, né? O Tote, na realidade. E no Matrix você tem lá o Neo, que vem de Neófitos, que é uma planta que você está plantando, né? Que é o aprendiz. Então ele Neo é novo e Fitos é planta, né? Uma planta que você está plantando, que está nascendo. E aí você tem ali o Neo, que ele vai escolher aquela pílula, né? Então ele vai tomar a verde ou vermelha ali. Então naquele momento é a questão de você ter ouvido para aprender, para ser iniciado, para ter acesso a esse conhecimento. Você vai ter os seus mestres, você vai ser escolhido ali para seguir em frente e evoluir. Então, essa leitura que você fez, aí nós chegamos, né, fazendo um paralelo aí, já chegamos no Espiritismo, já com Kardec e o Chico, né, que a gente já está numa outra, uma evolução. Mas todo esse conhecimento vem lá de trás dessas leis herméticas lá do Tote, que foram condensadas e que Jesus, né, ele implantou muito bem aí na nossa cultura aí. Obrigado, Fred. Imagina, né? Se Jesus é o governador do planeta, e ele o é, né? E ele que comanda tudo aqui, todos esses profetas foram enviados por ele, né? Inclusive o Hermes Trimegisto, né?
Porque, na verdade, eles vieram preparar o terreno, né, para que ele viesse, né, para que a humanidade avançasse um pouco que fosse, para que ele pudesse vir. E daí, como o texto disse, a ciência teve que evoluir para que o homem pudesse entender alguma coisa da doutrina espírita, né? Eu fico imaginando, né? Há 2000 anos, né? Quando Jesus veio, tudo que ele falava era extremamente revolucionário, era algo assim inaceitável, né? Pelas elites, né? Porque quebrava todos os paradigmas daquele Deus, aquele Deus vingativo, né? Aquela imagem enérgica, né? Porque precisava isso para aquele povo, né? Um povo ignorante, meio acelvajado, precisava de uma imagem forte, né? Então, né, causou grande polêmica, né, a vinda do mestre. E aí eu fico imaginando também quando chegou, né, foi impresso lá o livro dos Espíritos, né, e isso começou a ser divulgado, foi, eu acho que tão revolucionário quanto a própria vinda do Cristo, né, porque se nós lemos hoje, né, e já achamos revolucionário em 2020, fico imaginando em 1857, acho que foi, né? Todo esse conhecimento, né, sendo despejado, né? Tanto que acho que foi na Espanha que queimaram, né, o livro dos Espíritos, né, vários, né, e daí que atiçou a curiosidade mesmo e todo mundo queria um exemplar, né? Então é interessante como essa evolução veio, né? E dizem que as obras de Chico, né, que são centenas, nós vamos estudar por sei lá quanto tempo, né? Centenas de anos, né? Porque se a medicina está descobrindo, né, está confirmando conceitos que Chico escreveu, né, de livros de 1940, 1950, eu fico imaginando que tem muita coisa ainda para nós descobrirmos, né? E essa parte é muito interessante. E o bom, assim, que nós estamos aproveitando esse tempo e estamos pelo menos na crista da onda, né? Estamos nadando, é que nem quando você vai pegar um jacaré, né? E se você não se esforçar, você não pega a onda. Então nós estamos tendo que nadar para nos manter na crista dessa onda de, de renovação, né? Porque se nós não nos esforçarmos, né, muito provavelmente não poderemos mais reencarnar nesse planeta, né? E o Rubão falou a questão da mediunidade, né? Que ela exige muito. Bom, ela exigiu a vida, né? Dos que estavam, dos, do- dos que vieram muito antes de nós. De nós, eu acredito que a mediunidade ela nos exige renúncias. É isso que eu posso dizer. E desde que eu comecei em 2014, eu venho num processo de, de abdicar daquelas coisas que eu gostava muito, né? Então, eu gostava de bebida, parei, eu gostava de videogame, parei, e agora o meu último desafio está sendo entretenimento. Eu gosto muito de filmes, mas aí nos últimos tempos, né, o meu mentor tem me intuído, falou, olha, não é bacana, porque ainda que, né, que você se esforce, né, para estar bem, né, durante a maior parte do tempo da sua semana e que esse tempo que você tenha
para essa diversão seja relativamente pequeno, ainda assim, esse tempo te contamina, né? As cenas eventuais de violência ou de alguma nudez, alguma coisa que apareça, isso ainda te contamina. E se você está num processo de limpeza, né? Se eu limpo um ambiente e depois passa alguém fumando, né, jogando cinzas, esse ambiente não está mais limpo. Então, a mediunidade, ela nos exige esse fechamento de portas, mas não é algo que né, que eu fiz isso, porque eu sou melhor que todo mundo, de jeito nenhum. Nós sabemos que os médiums, né, quanto mais ostensiva a mediunidade, tirando os espíritos missionários, mais devedor é aquele médium. E eu tenho recebido uma série de comunicações no centro espírita que eu frequento, assim, de obsessores meus contumazes, né? Que já chegaram a me dizer que no começo dessa encarnação eu não tinha 2, 3 obsessores, eu tinha dezenas de obsessores. E por conta disso, eu passo a não só a quantificar o mal que provavelmente eu fiz, porque um desses obsessores me disse que eu era como ele, um ser trevoso, que eu só desertei há mais tempo. E aí a questão dos vícios das coisas que não nos convém, né? Que Paulo nos dizia assim, né? Tudo te é permitido, mas nem tudo te convém. Os vícios, tudo que não nos convém, eles são portas abertas para o acesso desses irmãos mais ignorantes, né? Mais ignorantes no termo da moral, do amor, porque muitos deles são extremamente inteligentes, conhecem o espiritismo, conhecem as nossas fraquezas. Então, assim, talvez o mentor quis dizer que pela dimensão que o trabalho vai ganhando, né? Porque se hoje aqui estamos em 6, 7, 8 pessoas, e acho que já teve até mais, imagina cada uma das nossas casas, né? Recebendo esses irmãos necessitados, né? Que precisam ouvir essas palavras. Imagina nas nossas vibrações, em que pensamos naqueles que precisam, né? Que nos vem à mente. Então, por aí, a gente já vai montando como se fosse uma teia do bem, e qualquer trabalho no bem que ganhe qualquer volume significativo, não estou a dizer que o nosso trabalho, né, assim, é algo de extremo vulto, não é nada disso, mas quando a gente começa a atrapalhar o trabalho das trevas desses irmãos mais endurecidos no mal, nós começamos a ser alvo. E eles procuram qualquer porta que a gente deixe aberta. Então, esse é um dos motivos porque eu estou procurando me afastar, fazendo uma curadoria daquilo que eu assisto, de como eu me divirto, porque eu sinto que é necessário para minha proteção, né? E o Espiritismo é uma doutrina tão maravilhosa, né, que à medida que você estuda, que você percebe a sua mudança, né, que você não é mais aquele que fazia tanta bobagem, que ainda faz bobagem, claro, a gente pisa na bola, mas você percebe que você já evoluiu, que você quer continuar assim. Então, desculpe aí ter saído do roteiro, mas o Espiritismo, assim, mudou minha vida. Comentários? Fred, por bem conhecer o mal, jamais a ele me unirei. Essa é uma frase que eu convido a todos a assimilarem.
A grande realidade é que nós temos que nos ater à reforma íntima, né, como uma salvaguarda, né, contra essas falanges do mal, né? E muitos são resgatados dessas falanges, mas milhares a eles se unem, né? E com isso eles ficam fortalecidos na prática, nas práticas malfazejas, né, contra os encarnados. O que nós precisamos é orar com bastante fervor e manter o padrão vibratório, especialmente das nossas casas e nos locais de trabalho. Nossa, né? Eu não entro na casa de ninguém, nem em local de trabalho, sem mentalizar que a paz do Cristo esteja nesse lar, ou que a paz do Cristo esteja nesse local de trabalho. E eu creio que esse é um hábito que eu trago há muitos anos comigo, e eu ensino a todos os que trabalham comigo, aos meus conhecidos, porque nós nem levamos para dentro daquele lar ou para daquele local de trabalho emanações negativas e também na saída também não levamos de lá e trazemos para nossas casas, né? É vital que nós cuidemos do padrão vibratório dos nossos lares, que eles sejam bem elevados. E eu tenho uma empregada, ela é evangélica, mas ela já foi católica, etc. E ela canta aí os louvores aqui, né? E eu percebo quando as condições da minha casa estão melhores, né? Num passado aí um pouco distante, vinha à nossa casa uma princesinha africana, sabe? Que acompanhou a criação dos meus filhos, tudo. Uma criatura maravilhosa. Pra vocês terem uma ideia, até com 95 anos, 96, que ela morreu com 106 anos, ela vinha aí pelas vielas, a pé, na minha casa. E quando eu chegava na minha casa, essa mulher mudava o padrão vibratório da casa. Quando eu entrava, eu falava, o nome dela já era sugestivo, Generosa. Eu falava, a Generosinha teve aqui. Porque era uma criatura de uma espiritualidade tão elevada, tanto que quando ela desencarnou, nós colocamos ela no nosso túmulo. Então, façamos isso. A paz do Cristo esteja nesse lar. A paz do Cristo esteja nesse local de trabalho, tanto na entrada quanto na saída. É uma sugestão. Obrigado, Fred. Bacana, Rubão. Eu também costumo fazer isso, mas às vezes eu esqueço. E muitas vezes que eu esqueço, aí quando eu vejo, eu tô já sem energia, por exemplo, no local de trabalho. Aí eu falo, puxa, eu esqueci de fazer a prece antes de vir. É bem isso mesmo. Mais alguém quer fazer algum comentário final? Fred, eu gostaria de parabenizá-lo aí também, a todos, né? Porque é importantíssimo, né? Essa reunião, né, diária que você faz Evangelho no Lar. É uma higiene mental, né? Então, isso aí tem um impacto positivo, né? Gigantesco na vida de todos aqui, todos, né? E cada um que está participando aqui, ele propaga, né? Essa onda, essas vibrações positivas, né? Então, o seu comentário foi extremamente importante aí. Você não saiu do tema, né? Que você está fazendo a caridade, né? Isso aí é das máximas, né, do espiritismo. Sem caridade não há salvação, né? Fora da caridade, né? Então, eu agradeço aí e os comentários, né, de todos, que nós vamos abordando o tema e cada um vai passando a sua percepção, né, e contribuindo. Isso é extremamente importante. Eu saio com o seu conhecimento, né, e de todos aí que participam e aí nós vamos estudando, aprendendo e evoluindo, né? É o que eu falo, a gente tem que evoluir 1% por dia. No final do ano nós teremos 365% de evolução. Então, é gradativo e extremamente importante. A gente não pode parar, né? Então, a partir do momento que você para de evoluir, para de estudar, você já está ficando para trás, né? E
A nossa passagem aqui nessa terra é subir degrau a degrau, né? Todos os dias subir um degrau. Obrigado a todos aí. É verdade, é isso aí. Faça suas palavras aí, Leandro. Bacana. É isso aí, meus amigos. Senhor de todos os temas, né, Fred? Com certeza, Rubão. E obrigado a todos vocês, porque, né, sem vocês esse trabalho continuaria solitário. E eu posso dizer que cada um de vocês agrega muito, porque mesmo às vezes as pessoas que estão há menos tempo no espiritismo, que têm uma certa restrição de falar, às vezes não se sentem bem de falar, acham que tem pouco conhecimento para falar. Mesmo quem não fala contribui com as vibrações, né? Mesmo quem não fala é médium de sustentação. Então, todos vocês ficam aí mais quietinhos, não costumam não falar muito. Vocês servem bastante como médios de sustentação, fazendo vibrações no bem. E todos nós somos trabalhadores do Cristo, né? Então, é por isso que devemos ter sempre o cuidado que esse trabalho não é nosso, né? Foi a espiritualidade que, em nome dele, foi nos reunindo, né? Vendo a boa vontade, a dedicação de cada um, o esforço que cada um faz para dominar suas más tendências, para ser um pouquinho melhor, como o Leandro disse, né? Nem que seja 1%. Olha, Leandro, até arrisco dizer, se a gente conseguir ser 1% melhor por mês, né? Somando todos os dias, assim, em 10 anos a gente já vai ser, né, 100% melhor, 120% melhor, né? Então, a gente sempre deve procurar evoluir. O quanto, né? O quanto isso vai depender das nossas circunstâncias pessoais, mas eu tenho certeza que estamos evoluindo individualmente e coletivamente também. E esse trabalho, ele, ele é muito importante para todos nós, ainda que não beneficiasse mais ninguém. Olha, eu falo para vocês, quando eu desligo o telefone, eu me sinto tão melhor, e vai chegando a hora do evangelho, eu já fico, nossa, que bom, a hora do evangelho, é uma alegria, sabe? Então, isso é muito bom, né? A gente a gente faz o bem para nós mesmos e, né, por efeito colateral, a gente ajuda alguém que precisa. Obrigado. Com certeza. Eu entendo que a evolução individual aqui de cada um de nós acaba fortalecendo a nós e as pessoas próximas, né? Porque muitas vezes, através dos ensinamentos que a gente tem aqui, a gente contorna obstáculos, né, do nosso dia a dia de uma forma muito mais tranquila e, consequentemente, não, não deixa as coisas ainda mais piores das outras pessoas próximas de nós, né? Então, realmente é excepcional mesmo. Não podemos esquecer que as mulheres são pontos poderosos de força, né? Jesus disse que, depois de Deus, o ser mais importante da criação são as mulheres, porque tudo que nasce provém delas, né? E por falar nas mulheres, eu acho que a partir das próximas sessões elas vão ter que começar a falar um pouco mais. Brincadeira. São pontos de força, de energia. Elas são fundamentais. Maravilha, gente. Se não tiver mais nenhum comentário, vamos passar para as nossas vibrações. Inicialmente, como a gente sempre faz, agradecendo o alto pela oportunidade. Porque aquele que tem a oportunidade de dar alguma coisa de si mesmo, esse é o que tem que agradecer. Porque esse é o que mais recebe, né?
Então agradecemos a Jesus, a espiritualidade, por estarmos aqui reunidos em nome dele e fazemos, né, as vibrações pelos nossos irmãos mais desafortunados, né, principalmente aqueles que não conhecem Deus, que não conhecem Jesus, né, que estão perdidos nos dilemas morais, nas dificuldades morais que construíram para si, né? Oremos por esse. E eu sempre gosto de pensar que se eu tiver algum crédito que seja mínimo de trabalho, de alguma coisa, que possa ser passado para esses irmãos, né, como auxílio intercessório, né, dos nossos amigos da Juliana, da Verena, do Elias, do Bruno, do Alain e tantos outros, né, que saíram da porta da vida física pelo suicídio, né, que um raio da misericórdia divina chegue até esses irmãos e eles possam sentir um calor, né, um alíviozinho que seja, né, dos seus sofrimentos, que isso possa chegar até eles e a todos que, como eles, também estão passando por situações semelhantes. Vibremos também pelos nossos irmãos encarnados que estão em sofrimento e aqueles que estão com a ideação suicida, que nós sabemos que vai se instalando, né, de uma maneira subreptícia ali pelas portas dos fundos da mente da pessoa, né, que esses irmãos possam ser auxiliados de todos os meios necessários para que eles continuem vivendo a vida física. E agora, que cada um de nós possa pensar naquelas pessoas encarnadas e desencarnadas que necessitam de uma vibração mais intensa nesse momento. Vou fechar o microfone por alguns momentos para que possamos pensar nessas pessoas. Que todos esses irmãos, irmãs que pensamos com muito carinho, com muito amor, possam ser auxiliados. Que cada um de nós agora possa pensar na manifestação das coisas justas de que necessita, das situações favoráveis de que precisa, lembrando que se precisamos de dinheiro, devemos pedir trabalho. Se precisamos de mais paz em casa, devemos pedir paciência e exercitar o silêncio. Façamos pedidos inteligentes, pedidos que possam ser concedidos pela espiritualidade maior. Que esses nossos desejos, essas nossas aspirações justas que acalentamos no coração, se forem para o nosso proveito, para o nosso progresso, que elas possam ser concedidas. Vibremos também pelas nossas autoridades, pelos nossos governantes, pelos líderes mundiais, que todos esses homens e mulheres que detêm o poder na Terra possam restabelecer a paz e mantê-la, fazendo o melhor que podem pelos que mais precisam. Vibremos também pelos inúmeros centros de socorro espiritual no planeta, como centros espíritas, igrejas, templos, seitas de quaisquer natureza que professem o bem e a caridade, servindo de abrigo para tantas almas encarnadas e desencarnadas.
E por fim, peçamos que Jesus nos fortaleça, para que possamos enfrentar todas as adversidades, para que possamos cumprir com os nossos deveres corajosamente, onde quer que eles nos levem, fazendo a nossa pequena parte no grande esquema das coisas, construindo assim o reino de regeneração que Jesus nos prometeu, mas que começa no coração de cada um de nós. Que assim seja. Obrigado. Preces, por favor. Rubão Keynes. Pois não. Agradecemos aos bons espíritos que vieram comunicar-se conosco. Pedimos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram. E façam que cada um de nós, ao sair daqui, seja fortificado na prática do bem e do amor ao próximo. Desejamos igualmente que essas lições sejam proveitosas para os espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que puderam assistir a esta reunião e para os quais suplicamos a misericórdia de Deus. Assim seja. Goku Bidiso Gengen Shikaita Kama Harani Kamutamahi Moide Masu Kamurogi Kamuromi no Michikara Machite Banseito Hitonomi Oya Kamu Amatsu Sonoma Hikari Omi Kami Harahi Dono Kamutachi Morimono no Sakagoto Tamahi no Chuchumi Kigari Obama Hikari Mote Arahi Kiyomi Misogita Maite Kamino Kono Chikara Yomi Garase Tamai Tomosu Kotono Yoshio Kashikomi Momosu Miyoyamoto Suma Hikari Omikami Mamorita Mai Sakiai Tamai Miyoyamoto Suma Hikari Omikami Mamorita Mai Sakiai Tamai Kanagara Tamahichi Hamase Kanagara Tamahichi Hamase. Obrigado, gente. Boa noite. Uma boa noite, gente. Vamos que vamos.